Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho agora sobre material e métodos. Então, como já dizia Aristóteles, né, o que seria aí o método? O método ele é a ferramenta com a qual o ser humano constrói o seu conhecimento. Então, o que seria material e métodos dentro de um artigo científico? Material e método é o caminho percorrido para que possamos atingir o nosso objetivo. Então, seria aí nosso conjunto de etapas e processos utilizados de forma ordenada para a realização de uma pesquisa, ou seja, o caminho a ser seguido na pesquisa para que possamos atingir o nosso objetivo. Então, pessoal, o meu método utilizado, ele vai depender do tipo de pesquisa que eu vou realizar. Então, se eu vou realizar aí uma pesquisa de campo, quais são os métodos? Como será o meu método? Quando a gente vai fazer uma pesquisa de campo, a gente leva em consideração o desenho do estudo, qual que é o tipo de estudo que eu vou abordar, é um transversal, é uma coorte, tá? Aonde vai acontecer essa pesquisa, então a gente tem que detalhar o cenário, onde vai acontecer, qual é o número de participantes que eu tenho neste cenário, como que eu vou atingir, como eu vou chegar a essas pessoas para estar realizando uma possível coleta de dados, ou seja, como será o meu recrutamento, quem será o responsável por esse recrutamento, depois da coleta de dados, aonde que eu vou digitalizar os meus dados, qual tipo de banco de dados eu vou utilizar, qual programa estatístico eu vou utilizar, quais são as análises estatísticas que eu vou estar realizando no meu trabalho, e além disso, a gente tem que levar em consideração o aspecto ético, tá? A gente vai falar mais à frente um pouquinho sobre o que seriam esses aspectos éticos. A pesquisa bibliográfica é quando eu faço uma revisão de literatura sobre um determinado assunto, ou seja, eu vou coletar informações já publicadas. Na maioria das vezes, a gente faz as pesquisas bibliográficas relacionadas às principais evidências que existem sobre aquele tema através das pesquisas nas bases de dados online, tá? Posso também realizar aí pesquisas bibliográficas que eu viso aí buscar uma análise documental, vou avaliar fotografias, imagens, tá? De tudo que já aconteceu em algum momento, correto? A pesquisa experimental é quando a gente faz essas pesquisas aí nas bancadas de laboratório, nos biotérios também, tá? Onde eu vou comparar, eu vou identificar aí um fator causal ou descobrir alguma associação, vou testar às vezes algum medicamento, tá? São os principais exemplos de seria aí nossa pesquisa experimental e o relato de caso. Né? O relato de caso é quando eu tenho um determinado caso, ou seja, um caso clínico de um paciente, e esse caso clínico ele é muito raro de acontecer. Então, é importante que eu faça o relato desse caso, ok? Lembrando que o relato de caso ele pode acontecer para até 3 indivíduos, e no caso de 3 até 10 indivíduos, a gente chama de série de casos. Ambos, o relato de caso também é um tipo de trabalho, tá? Então, dentre esses 4 que a gente tem aí, a pesquisa de campo, o experimental e o relato de caso tem que passar por avaliação de um comitê de ética e pesquisa com seres humanos. É importante também descrever na parte de material e métodos qual é o tipo de estudo epidemiológico que você pretende desenvolver. Se é um estudo transversal, se é um caso controle, se é uma coorte, se é um estudo ecológico, se é um ensaio clínico. Então, pessoal, aliadas ao método, a gente precisa de utilizar algumas técnicas de pesquisa, que são os instrumentos específicos que vai nos ajudar no alcance dos objetivos almejados, tá? Então, os exemplos desses instrumentos que a gente tem, que a gente utiliza mais frequentemente, né? Então, ou seja, eu vou realizar um estudo de prevalência, onde eu vou pesquisar os funcionários de uma instituição pública sobre seus hábitos de vida. O que eu vou fazer? Qual é o meu instrumento? É um questionário que eu posso tanto utilizar escalas, tá? Ou questionários que são validados, ou eu posso, a partir do meu objetivo, criar algumas perguntas relacionadas ao meu tema, tá? Então, tem o questionário. Esse questionário ele pode ser um questionário com perguntas fechadas, pode ser perguntas abertas, tá? Vai depender se é um estudo quantitativo ou qualitativo, o que eu quero.
A gente tem também os formulários, que são instrumentos muito utilizados quando eu preciso de, por exemplo, fazer aí um levantamento com prontuários de pacientes. E aí, quais são as informações que eu preciso analisar desses prontuários? Então, a gente faz um formulário que é um documento que a gente identifica ali, por exemplo, eu preciso saber a idade do paciente, qual é a medicação que ele tomou, quanto tempo ele ficou no hospital, qual era o diagnóstico dele, tá? E aí a gente vai pontuando para a gente poder depois analisar os dados. Então, é uma ferramenta muito útil. As entrevistas, que é quando a gente realiza essa pesquisa, né, presencialmente, onde a gente pergunta o sujeito de pesquisa, né, faz perguntas para ele, a gente grava essas respostas e depois a gente vai realizar aí a análise dessas respostas através de algum tipo de critério, tá? E, pessoal, a gente tem também os diários de campo. O que é o diário de campo? Ele não é especificamente uma técnica de pesquisa, mas ele é uma ferramenta que nos ajuda muito a anotar, fazer um diário mesmo, é um documento que a gente tem, que a gente elabora. E aí, por exemplo, naquele dia 5 de abril, né, daquele determinado ano, quando eu fui entrevistar aqueles funcionários daquela instituição, o que aconteceu? Vamos supor que 5 participantes não assinaram o TCLE, alguns participantes se negaram a responder o questionário. Então, a gente vai anotar ali tudo que aconteceu naquele dia da coleta. Isso aí é muito útil para que a gente possa, depois, na hora da nossa discussão, colocar essas informações na nossa discussão e alguma limitação do estudo que possa surgir. Os aspectos éticos. Como eu disse anteriormente, se eu tenho aí uma pesquisa de campo com seres humanos, tá? Se eu tenho aí um ensaio clínico, se eu tenho um relato de caso, se eu tenho uma pesquisa que é com análise de prontuários, com alguns dados que eu preciso de solicitar autorização a alguém para estar manuseando aqueles dados para minhas análises, eu preciso de fazer o quê? Eu preciso de escrever um projeto de pesquisa, colocar o meu termo de consentimento livre esclarecido, as declarações, enviar todos esses documentos para análise de um comitê de ética em pesquisa com seres humanos. E daí, somente após a aprovação desse comitê de ética, tá, é que eu posso efetivamente começar a minha coleta de dados. Antes disso, é proibido realizar pesquisas com seres humanos que não sejam aprovados pelo CEP. Coloquei aqui a CONEP também. A CONEP é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, porque existem algumas particularidades de pesquisa que, além de ser aprovado pelo CEP, também é necessário a avaliação da CONEP. Então, só o parecer do CEP não é suficiente para que eu realize essa pesquisa. Exemplo, pesquisa com população indígena, pesquisa com população estrangeira, novas técnicas, né, novos procedimentos são avaliados pela CONEP. Uma situação, né, que a gente está vivendo aí no momento em relação a essa questão do coronavírus, as pesquisas que visam aí estudar essas questões relacionadas a esse tema, elas são enviadas diretamente pela CONEP, né, em caráter emergencial, tá? Então, nem passa, o CEP recebe e já encaminha para a CONEP. Nas pesquisas primárias, então, quando a gente precisa enviar para a CONEP, né, aqui tem os tipos de trabalho, que é a pesquisa primária, que são essas pesquisas de campo com seres humanos, o relato de caso e a revisão de prontuário. E as nossas referências utilizadas. Bom, por hoje é só. Aguardo vocês nas próximas aulas.